Eu já acreditei que viver com sinceridade me traria de volta a mesma sinceridade. Já pensei que os laços de sangue eram fios inquebráveis. E também já ajudei pessoas com todo o coração, acreditando de forma ingênua que a bondade sempre seria retribuída. Mas então, a vida me ensinou com golpes silenciosos. Houve quem segurou minha mão na dificuldade e foi o primeiro a virar as costas quando fiquei de mãos vazias. Houve quem eu ajudei sem pedir nada em troca e foi o primeiro a negar a se afastar, por causa de alguns trocados. E houve vezes em que eu mesmo fui quem saiu cabisbaixo da casa que antes chamei de lar, porque já não havia espaço para tantas expectativas depositadas no lugar errado. A vida, no fim das contas, não é cruel, apenas verdadeira. Essas lições eu não aprendi nos livros. Aprendi com lágrimas, com noites insones e com o processo silencioso de costurar minha própria alma. Depois de cada ruptura, escrevo essas palavras não para lamentar, mas para contar algo a você. Às vezes, uma única verdade dolorosa já basta para nos despertar de sonhos cegos. E às vezes, uma só frase no momento certo pode salvar uma vida inteira. Se você já se machucou por ser bom demais, já se decepcionou por esperar demais, ou já tropeçou por confiar em quem não devia, então continue lendo, porque talvez nessas linhas você se reconheça. E quem sabe, reencontre uma parte de si que pensou ter perdido, as costas encharcadas e os olhos que não se voltam mais. Numa noite de outono, o vento soprava do rio cortando o silêncio. Um homem de meia idade sentava-se sozinho à mesa de chá desgastada. A luz da lamparina projetava sua sombra torta na parede, tão torta quanto os caminhos que já trilhara na vida. O nome dele era Bach. Por mais da metade da sua vida, ele viveu pelos outros colocando a bondade acima de tudo, acreditando que se fosse sincero, o mundo lhe devolveria com a mesma sinceridade. Mas a realidade fria como aquela noite dizia o contrário. Aos 38 anos, Bach gastou todas as economias para abrir um pequeno restaurante, apenas para ajudar um primo desempregado. Oficialmente ele era o responsável legal, o que assinava os empréstimos que treinava que trazia clientes. O primo chorou de gratidão e o chamou de Salvador. 3 anos depois, quando o negócio prosperou, Bach pediu para oficializar sua parte e o primo simplesmente apagou seu nome dos documentos, sem um obrigado, sem nunca mais aparecer. Quando sua filha entrou na universidade, o cunhado pediu dinheiro emprestado para pagar o tratamento da mãe. Bach não questionou, não cobrou juros, apenas disse: manter a palavra é preservar o caráter. Mas 2 anos depois, quando Bach perdeu o emprego e pediu ajuda para conseguir uma vaga, o cunhado fingiu não ouvir. Foi nesse momento que ele entendeu uma verdade dura, porém inegável: ninguém se importa com a sua dor tanto quanto você mesmo. A vida não é feita apenas de mãos estendidas. Ela é muitas vezes composta pelos olhos que desviam, no instante em que você mais precisa de um olhar que permaneça. E essa sensação de ser deixado para trás não apenas dói, ela desperta. Ela fez Bach perceber que ser bom é importante, mas ser bom não significa ser tapete. A bondade precisa de inteligência. Ajudar exige limites. É preciso escolher bem a pessoa certa no momento certo, da forma certa. Porque se não for assim, a bondade vira peso e você acaba ferindo a si mesmo. Houve outra ocasião, um amigo de juventude, companheiro de lutas e fracassos, havia se tornado um empresário bem-sucedido. Bach ligou para parabenizar na esperança de conseguir uma oportunidade. O amigo atendeu com formalidade e disse que veria isso. Depois desapareceu sem deixar rastros. Naquela noite, Bach ficou sentado na escuridão por horas. Uma frase ecoava nítida em seu coração: quando você tem valor, as pessoas te procuram. Quando você cai, elas simplesmente vão embora. Ele entendeu, não é que sejam más. É que o coração humano se move por interesse e o afeto é apenas um acessório. Confúcio dizia: o homem de bem valoriza a justiça, o homem mesquinho valoriza o lucro. Mas, infelizmente,
Os homens de bem são raros e os mesquinhos abundantes. E por isso manter-se lúcido é uma forma de coragem. Não para endurecer, mas para proteger seu valor e sua dignidade. Baiknal guardou rancor. Apenas passou a viver diferente. Ele parou de esperar que os outros o compreendessem porque ser compreendido é um presente, não uma obrigação. Parou de contar com alguém que viesse aliviar sua dor, pois todos estão lutando em seus próprios mares. Começou a aprender a dominar suas emoções, a curar suas feridas e a ser seu próprio companheiro. Ele sabia o mundo pode ser barulhento, mas o seu coração precisava estar em silêncio. Zhuangzi certa vez disse: aquele que sabe viver é aquele que sabe suavizar sua própria dor. Numa manhã fria de inverno, a sobrinha veio visitar. Viu seu tio sorrir com os olhos marejados e perguntou: tio, por que o senhor ainda é bom com quem já virou as costas para o senhor? Bak respondeu com serenidade: porque eu vivo com bondade não para ser amado, mas para não trair a mim mesmo. E acrescentou: sou bom, mas já não crio expectativas. Ajudo, mas já não entrego tudo de mim. Amo, mas aprendi a guardar uma parte para mim mesmo. A vida, no fim das contas, não é longa. Todos querem ser compreendidos, reconhecidos, amados. Mas viver esperando isso dos outros só leva à decepção porque o coração humano muda. E Bak entendeu que ninguém é insubstituível. Por isso soltou as expectativas, preservou a dignidade e aprendeu que saber que basta é o bastante. Ele contou à sobrinha: o mar sobe, depois recua, a lua enche, depois mingua. O coração humano hoje ama, amanhã pode esquecer. Não é culpa deles, é a natureza da vida. E antes da menina ir embora, ele lhe deixou um conselho: viva com bondade, mas com lucidez. Ame, mas com limites. Ajude, mas não sacrifique a si mesma só para agradar o mundo. E se um dia você precisar chorar, chore tudo, mas enxugue as lágrimas e continue. Porque quem é realmente forte não é quem nunca chora, mas quem se levanta depois das lágrimas, quando o sangue já não é o último limite. No dia da morte do pai, a casa da família Tim estava em silêncio. Nenhum choro alto. Apenas a senhora Ting sentada quieta com os olhos secos, já sem lágrimas após tantos anos de esforço e dor. Os 3 filhos vieram para o funeral. Um mexia no celular enquanto acendia incenso. Outro calculava mentalmente o valor do terreno. E o caçula disse sem rodeios: melhor dividir logo que a gente tem que voltar para a cidade. Eram filhos de sangue. Filhos que o casal Tim sustentou, educou, criou com sacrifício. Mas no fim da vida, o que o senhor Tim recebeu foram olhares frios, palavras duras por causa de dinheiro. A senhora Tim suspirou. Durante sua vida, o senhor Tim repetia um antigo ensinamento: cultive a si mesmo, harmonize sua família, governe o estado, pacifique o mundo. Mas ele sempre parava longamente no segundo passo: harmonize sua família. Só quem mantém o caminho dentro de casa pode sonhar com algo maior, dizia. Mas mesmo no fim da vida, ele não conseguiu manter esse caminho. Porque às vezes, o limite não está no sangue, mas no interesse. Quando o dinheiro entra em jogo, o verdadeiro rosto das pessoas aparece. A senhora Tim lembrou do último ano novo quando a casa estava cheia. Um neto perguntou: vó, sangue do mesmo sangue significa que nunca vamos nos abandonar? Ela sorriu, mas não respondeu, porque ela sabia o laço de sangue é sagrado, mas não é eterno. Se não houver respeito, gratidão e dignidade, a família se torna apenas um rótulo vazio frente ao impacto do mundo real. Os antigos diziam: o interesse pode separar até o diamante. A proximidade ou distância reside no coração. Loi Fan Kin Kotan Sa Taitam. O interesse pode romper até o mais puro laço de sangue. Não se iluda achando que os vínculos familiares são imutáveis. Após o funeral, Dona Tim chamou os 3 filhos diante do altar do marido. Ela falou devagar, cada palavra caindo como pedra dentro d'água. O sangue cria o corpo, mas a dignidade nasce da forma como se vive.
O sangue não sustenta o afeto se o coração só pensa em dinheiro. A filha mais velha, tímida, disse: a gente só queria que a senhora não saísse prejudicada. Dona Tim balançou a cabeça. Eu não preciso que vocês me amem ao custo do meu silêncio. O que espero é que vocês vivam com retidão não por mim, mas por suas próprias consciências. Mais tarde, a neta, ainda tocada pelo velório, perguntou: vó, e se alguém da nossa família não nos ama o que a gente faz? Dona Tim abraçou a neta e respondeu suavemente: então ame a si mesma primeiro e desperte para não acreditar cegamente que o sangue é eterno. O amor familiar, se for só de um lado, vira prisão, não refúgio. A história de Dona Tim não é rara. Por aí há tantos laços de sangue rompidos por alguns metros de terra, alguns trocados, ou por um testamento que não incluiu um nome. Mães que criam filhos com suor e lágrimas e terminam em asilos. Pais que vendem a casa para dividir entre os filhos e acabam sendo expulsos da própria sala onde ensinaram os primeiros passos. E mesmo assim, os filhos ainda vão ao templo, ainda acendem incensos. Mas o que se perdeu foi a essência, o princípio, o respeito, o que os antigos chamavam de caminho. O amor familiar não é uma corrente que obriga retribuição. É um fio fino, porém resistente, e só continua inteiro se os dois lados segurarem. A lição aqui não é para endurecer o coração, mas para clarear a mente. Não para desconfiar da família, mas para manter os limites. Valorize quem te ama, mas não idealize demais o coração humano. Ame, mas não se sacrifique até perder a si mesmo. Seja bom, mas não permita que usem o laço de sangue para justificar o egoísmo. E como um último lembrete de Dona Tim, laços de sangue são uma bênção, não um direito adquirido. Quem tem, cuide. Quem perde, aprenda. E quem ainda não entendeu, que o tempo ensine com o resultado das escolhas que fez. O preço da bondade mal colocada. Seu Dung morava numa casinha antiga no limite do vilarejo. Todos o chamavam de homem bom, pois por décadas ele nunca negou ajuda a ninguém que batesse à sua porta. Mas naquele dia, sentado na varanda, os olhos dele carregavam o cansaço acumulado. Talvez só agora ele tivesse compreendido o que os sábios precisaram de uma vida inteira para entender. A bondade, se colocada no lugar errado, é uma armadilha que nós mesmos construímos. A primeira história veio de Lam, um velho amigo exímio carpinteiro que se perdeu no jogo. Toda vez que perdia tudo, aparecia na casa de seu Dung com promessas de recomeço. Seu Dung ajudava. Uma vez, duas, muitas. Ele achava que ajudar era manter o elo. Mas ele não sabia que quem se afunda no vício não precisa de dinheiro, precisa despertar. E quem realmente quer mudar não pede dinheiro, pede uma chance de recomeçar. Na última vez, ao negar ajuda, Lam o acusou de ser insensível. Seu Dung apenas silenciou, porque compreendeu: quem está afundado no lodo precisa decidir por si só se quer sair. Você não pode salvar quem não quer se salvar. E não deixe que sua compaixão o transforme na próxima vítima. A segunda história veio do sobrinho da esposa Tim, um jovem recém-formado em construção. A casa de seu Dung precisava de reforma no telhado. A família sugeriu: deixa o menino fazer. É da família, sai mais em conta. Seu Dung aceitou, mas o projeto, que deveria durar 2 semanas, se estendeu por mais de 3 meses. O telhado ainda vazava agora, escorado por bambus. Quando seu Dung fez uma observação, o sobrinho se ofendeu. Tô fazendo o melhor que posso e ainda sou criticado. Os custos aumentaram e seu Dung pagou sem reclamar, não porque não sabia que estava sendo lesado, mas porque não queria desagradar o da família. O resultado: o telhado continuava pingando. O sobrinho saiu magoado e o tio com o coração pesado. Aquela ajuda entre família virou uma ferida sem nome. Os antigos diziam: negociações sem clareza geram desconfiança. Tanluang bat min tat sin ditam. Quando se trata de trabalho e dinheiro, a transparência é a fronteira que protege tanto o afeto quanto a dignidade. Sentado sob a varanda à sombra do entardecer,
O senhor Deng olhava para uma rachadura na parede, como se fosse o reflexo de todas as vezes que usou a bondade sem sabedoria. Ele ajudou um viciado em jogos com dinheiro, perdeu o dinheiro e perdeu o amigo. Contratou um parente sem contrato, perdeu dinheiro e também perdeu o laço familiar. E então, compreendeu o que muitos jovens ignoram: a bondade precisa de limites, a família precisa de clareza, e a confiança deve ser colocada nas pessoas certas. Ele contou ao neto: meu filho, ser bom não é dar tudo de si, é saber guardar o que tem valor. Ajudar, sim, mas a pessoa certa da maneira certa. Se não for assim, ajudar errado é uma forma de destruir. O menino perguntou curioso: então vovô quer dizer que não devo mais ajudar ninguém? O avô sorriu e acariciou seus cabelos. Claro que deve ajudar, mas com sabedoria, não com impulso. Que a sua bondade seja uma luz, e não uma chama que te consome. Uma única confiança, um arrependimento para a vida toda. O senhor Tu foi um comerciante de terras famoso na zona rural. Trabalhou duro a vida inteira partindo do zero até acumular um bom patrimônio. Já idoso, não confiava em bancos, nem em ações. Para ele, terra era ouro. Foi assim que cometeu o erro que não se perdoaria até hoje. Na época, estava morando fora do país com o filho e não podia registrar o terreno em seu nome. Pediu ao sobrinho Kiet, que ele criara como um filho, para registrar em seu lugar. É da família, como não confiar, dizia ele. Sem contrato, sem documento, só a palavra. O terreno custava cerca de 300 milhões de dongs. 5 anos depois, valia quase 3 bilhões. Quando voltou ao Vietnã e pediu para transferir o nome, o sobrinho deu desculpas. Na visita seguinte, disse sem rodeios: o terreno está em meu nome. Agora o tio quer que eu devolva. A confiança quebrou como espelho no chão, impossível colar. O senhor Tu não brigou, não foi à justiça. Mas naquela noite, os vizinhos ouviram seus soluços sufocados. E ele disse apenas uma frase, apenas uma confiança. Custou um arrependimento para a vida inteira, porque o coração humano não se mede. E sem clareza nenhum bem é realmente seu. Desde então, ele repetia sempre aos netos: nunca teste o coração de alguém com dinheiro. Quando a ganância aparece, o afeto desaparece. Casar por medo é o começo da solidão a dois. Depois disso, o neto Dong o procurou. A família estava pressionando para ele casar já perto dos 30, sem namorada. A mãe apresentou uma moça gentil e educada, mas sem química entre eles. Tenho medo de ficar sozinho, de ver minha mãe triste. Então pensei em casar logo, disse o rapaz. O senhor Tu olhou para o neto e lembrou da própria história. Casou por obrigação. Viveu ao lado de alguém que não amava, tentando preencher a falta com responsabilidade. Tirou uma carta antiga da gaveta, nunca enviada à esposa, e leu em voz baixa. Achei que poderia compensar o amor com dever. Mas um casamento sem amor é como dois estranhos na mesma sala, cada um olhando para uma porta diferente e nenhum tendo coragem de sair. Disse ao neto: casar sem amor é casar por medo. E o medo da solidão leva a uma solidão pior, estar sozinho dentro do próprio casamento. Dias depois, Dung tomou sua decisão. Enfrentou a família e desistiu do casamento arranjado. Não quero viver a vida que os outros querem. Quero viver fiel ao meu coração. O senhor Tu sorriu. Bom, porque uma pessoa com postura firme não é aquela que está sempre certa, mas aquela que tem coragem de assumir responsabilidade pelas escolhas que faz. O senhor Tu já havia perdido patrimônio por confiar cegamente, perdido a juventude por se casar sem amor e quase perdeu a si mesmo por não saber dizer não à própria família. Mas agora ele estava desperto, sem amargura, sem culpar ninguém. Apenas contava calmamente o que já viveu como uma lanterna acesa para iluminar o caminho das próximas gerações. Na vida, o bem mais precioso não é a terra, o dinheiro, nem os vínculos afetivos. É a sabedoria para discernir o que merece confiança, o que exige clareza e o que, mesmo sendo necessário abrir mão,
jamais deve custar sua dignidade ou sua essência. Vender a terra e comprar o arrependimento. O senhor vinha aos mais de 60 anos, vivia hoje em silêncio alugando um quartinho apertado ao lado de uma zona industrial. Toda manhã, preparava seu chá, ligava o velho rádio e olhava para o quintal de cimento onde antes havia o grande terreno da sua família. Ninguém imaginaria que aquele homem que já fora dono de 3.000 metros quadrados de terra em avenida principal, hoje sobrevivia com os juros bancários que mal pagavam os remédios da semana. Mas essa era sua realidade. E ele não culpava ninguém. Apenas se perguntava em voz baixa, como pude ser tão tolo? 10 anos atrás, vendeu toda a terra por pouco mais de 2 bilhões de dong, uma fortuna na época. Muitos diziam, para que guardar terra, vende, aplica no banco e vive tranquilo. Ele acreditou. Porque ter dinheiro na mão nos faz sentir no controle da vida. Nos primeiros meses tudo parecia bem. Os juros mensais garantiam um bom valor. Mas logo, os tempos mudaram, a inflação disparou, o custo de vida subiu, os juros despencaram. E aquele mesmo terreno 3 anos depois valia 4 vezes mais. Quando foi sacar o valor total, percebeu que o que restava não comprava nem 1/10 do que ele já teve. O senhor Vim murmurou, dinheiro no banco é como água escorrendo aos poucos. Mas a terra é como um rio largo, quanto mais você mantém, mais ela cresce. Numa tarde chuvosa, reencontrou o sobrinho que um dia o aconselhou a não vender. Tio, o senhor se arrepende. Ele apenas sorriu. Sim, mas as pessoas só despertam de verdade depois que caminham por conta própria o caminho errado. E repetiu um antigo ensinamento: um palmo de terra vale um palmo de ouro. O dinheiro pode desvalorizar, mas a terra, se não for por política, será sempre um tesouro para o futuro. O maior erro da minha vida foi trocar o futuro pela conveniência imediata. Depois dessa queda, o senhor Vim mudou. Parou de pensar no passado com arrependimento. Passou a viver com calma, simplicidade e leveza. Lia livros, meditava e ensinava matemática para as crianças da vizinhança. Alguns diziam que ele vivia mal, mas ele apenas sorria. Ninguém é pobre quando sabe que tem o suficiente. Pobre é quem vive reclamando do que não tem e se esquece de agradecer o que ainda possui. Diziam que ele estava desperto, não por ter ficado rico novamente, mas por ter recuperado algo que antes havia perdido seu estado de espírito. A vida não é definida pelo que você tem. É definida por como você enxerga o que já perdeu. Há quem caia e permaneça no chão. E há quem caia e escolha continuar. O senhor Vim escolheu continuar. Ele ensinou ao neto: você pode não escolher o clima, mas pode escolher sua atitude diante da chuva. Você não pode mudar o passado, mas pode transformar o futuro com as ações de hoje. No fim da conversa, o senhor Vim disse algo que o neto jamais esqueceria. Vendendo a terra, eu perdi um patrimônio. Mas se eu tivesse vendido também minha fé em mim mesmo, aí sim teria perdido tudo. Felizmente salvei meu estado de espírito e foi assim que comecei a viver de verdade. A casa de 10 metros quadrados e a mãe que sonhava com uma mansão. Dona Tan morava em uma casa de mais de 100 metros quadrados no coração da cidade. Não era uma mansão, nem uma casa de 3 andares, mas era um lar. Tinha um pequeno jardim com roseiras e uma mesa de madeira onde ela tomava chá todas as manhãs. Mas ela nunca se sentiu satisfeita. Minha vida é tão dura, dizia sempre ao filho, mesmo tendo roupas bonitas no armário, comida abundante na cozinha e netos rindo alegremente todos os fins de semana. Ela sonhava com uma mansão, sonhava com garagem própria, com uma cozinha moderna estilo europeu. E o mais triste é que essa insatisfação levou o filho Hung a investir todas as economias para abrir uma empresa. Tudo apenas para agradar a mãe. Dona Tan não sabia que cada reclamação sua era um golpe no coração do filho. Que a cada vez que ela dizia sua vida não é suficiente, ele se sentia menor
e entrava sozinho numa corrida em busca de uma aprovação que nunca vinha. 2 anos depois, a empresa quebrou. A família faliu. Venderam a casa e se mudaram para um quarto de apenas 10 metros quadrados. Sem quintal, sem jardim, sem mesa de chá. Pela primeira vez, Dona Tan ficou em silêncio por muito tempo. Numa noite abafada, o ventilador girava com ruído seco. Ela sentou-se sozinha, olhou para o teto e suspirou. Eu vivi no meio da felicidade e não percebi. Ela se lembrou dos dias de sol, atravessando a janela do canto dos passarinhos, nas flores do riso das crianças, sob o alpendre. Naqueles dias ela pensava, quem me dera uma casa como aquela. Agora, em um quarto úmido e escuro, ela só queria poder sentar-se novamente naquela cadeira antiga de vime, ouvir os netos brincando sem dívidas, sem culpa. Queria voltar para aquilo que teve, mas nunca valorizou. Numa tarde, ela leu a frase de Lao Tzu: aquele que sabe que tem o suficiente é verdadeiramente rico. Essas palavras foram como uma lâmina suave cortando as camadas da sua velha mentalidade. Ela entendeu. A verdadeira pobreza não está no bolso. Está nos olhos de quem nunca se sente satisfeito. Era como a fábula do velho pescador e o peixe dourado. Na história, a ambição sem fim levou a esposa do pescador de rainha de volta à lama. Dona Tan percebeu, ela era aquela mulher, só que sem o peixe mágico e sem final feliz. Desde aquele dia, ela mudou. Não dizia mais se eu tivesse. Não se comparava mais. Começou a valorizar cada prato de arroz quente, cada manhã de sol. E à noite contava histórias aos netos com uma voz doce, bem diferente da impaciência de antes, quando ainda moravam na casa grande. Ela ensinou ao neto: meu querido, se você quer ter muito, primeiro aprenda a agradecer pelo que já tem. Se você só olhar para cima, sempre vai se sentir pequeno. Mas se olhar para trás, vai perceber, já foi mais afortunado que muitos. Com o passar dos anos, a família de Hang superou a crise. Não eram mais ricos como antes, mas também não deviam mais nada a ninguém. Dona Tan continuava morando com o filho, agora em uma casa menor, mas suficiente. Certa vez, um vizinho se aproximou e comentou com orgulho que havia acabado de comprar uma mansão. Dona Tan sorriu com serenidade. Parabéns, meu senhor. Eu já me sinto satisfeita. A frase surpreendeu o vizinho. Mas quem estava ao lado dela, seu filho Hang, sentiu o coração aquecer. Porque ele sabia, sua mãe havia despertado. Não apenas em relação ao dinheiro, mas ao seu modo de ver a vida. A gente não é pobre por falta de bens. A gente é pobre por não saber que já tem o suficiente. Do diário de Dona Tan. Um quarto apertado, mas um coração espaçoso. Havia um homem que morava com a esposa e 3 filhos em um quarto de não mais que 15 metros quadrados nos arredores da cidade. Todas as manhãs, ele acordava às 5 fazia café com água fervida no fogão, respirava fundo e começava o dia entre buzinas e poluição. Ele não se queixava, mas no fundo suspirava. Ah, se a casa fosse um pouco maior, se a vida fosse um pouco mais leve. Um dia, ele sonhou com um anjo. O anjo disse: se você se sente apertado, coloque galinhas e patos dentro de casa. Passe uma semana com eles. Ele fez o que foi mandado. O que já era pequeno virou caos. Penas por todo lado, cheiro forte, barulho insuportável. A família quase enlouqueceu. Após uma semana, implorou ao anjo: por favor, tire essas aves da minha casa. O anjo acenou com a cabeça. Na manhã seguinte, sem galinhas nem patos, o cômodo continuava igual. Mas, de repente, parecia espaçoso. As crianças riam. A esposa dele arrumava um pequeno vaso de flores. E ele percebeu algo simples e poderoso. Nada havia mudado, exceto o jeito como ele enxergava o que tinha. Essa história ele contou para os filhos numa noite de apagão. A luz fraca da vela, com o som da chuva caindo lá fora, ele sussurrou: a felicidade não está nas mudanças ao redor, mas na mudança de olhar. Quando a gente agradece, a vida começa a sorrir de volta. Ele disse ao filho: meu filho,
A felicidade não vem das coisas que esperamos, mas de como olhamos para o que temos agora. A gratidão não é uma virtude distante, é a chave mais simples para viver em paz. O menino perguntou, mas e se a gente for realmente pobre, pai? O homem sorriu com ternura. A pobreza material pode te fazer sofrer por um tempo, mas a pobreza de espírito de gratidão, essa sim, pode te fazer sofrer por toda a vida. Aquele homem, apesar de não possuir quase nada, ainda guardava um tesouro invisível, um coração que sabia o suficiente. Ele não invejava mansões, não comparava sua velha motocicleta com os carros dos outros. Ensinava aos filhos o valor de um prato com arroz e sopa, de uma roupa sem rasgos, de uma risada compartilhada ao fim da tarde. Porque ele já viu pessoas com tudo, mas nunca satisfeitas. E já conheceu quem não tinha nada, mas sorria como o nascer do sol. Ele lia os clássicos. Anotava frases antigas em um caderno gasto. O verdadeiro nobre não busca fora, mas dentro de si mesmo. Confúcio, aquele que sabe o suficiente, é verdadeiramente rico. Lao Tzu, quem se contenta com pequenas virtudes, preserva grandes bênçãos. Mêncio, com o tempo ele parou de suspirar. No lugar disso, passou a se perguntar com consciência: hoje fui gentil, aproveitei este momento como ele merece, fiz o dia de alguém mais leve. Muitos perguntam como viver com sabedoria. Ele acreditava que a resposta não está nos diplomas ou na esperteza, mas sim em saber soltar no momento certo, parar quando for suficiente, agradecer até pelas imperfeições e entender que o estado de espírito é o guia do destino. A vida não precisa ser perfeita. Se o coração estiver em paz mesmo nas tempestades, a gente ainda pode sorrir. Ao entardecer, aquele homem simples de camiseta desbotada voltava de bicicleta para casa. Assobiava baixinho. Não era rico, mas era livre, sereno, feliz. Porque havia aprendido algo fundamental. A felicidade não chega quando o mundo muda. Ela chega quando você muda a forma como olha o mundo. Final preserve a si mesmo no meio de tudo. A vida, no fim das contas, não vai perguntar quantas vezes fomos amados. Vai perguntar quantas vezes conseguimos manter a nossa essência em meio às tempestades. Em um mundo em constante mudança, as lições dos antigos sobre família, confiança, dinheiro, casamento e princípios não são apenas filosofia. São bússolas. Bússolas para nos tornarmos mais sábios, mais calmos, mais firmes diante da vida. Vimos aquele que viveu apenas para agradar e um dia despertou que a bondade precisa de inteligência e ajudar exige limites. Quem confiou demais e entendeu com dor que uma única ingenuidade pode custar uma vida de arrependimentos. Aqueles que correram atrás de desejos, comparações e conquistas e acabaram voltando ao ponto de partida, só que quebrados por dentro. A sabedoria não está em evitar as quedas, mas em saber se levantar, em saber onde vale a pena ficar, e acima de tudo, em saber preservar a si mesmo. E depois de tudo, todos acabamos aprendendo que a felicidade não está no que temos, mas em como enxergamos o que já está presente. A mente serena é a raiz da paz. A sabedoria é a lanterna que guia na escuridão do coração humano. E a consciência desperta é o maior presente que a vida oferece após cada queda. Por isso, se você já foi traído, se já perdeu algo precioso, se já foi ferido, não feche o coração. Abra a mente. Viva em verdade com você mesmo. Ame, mas saiba até onde. Ajude, mas nunca à custa da sua dignidade. Escolha a paz ao invés de perseguir o brilho. E, acima de tudo, saiba que o suficiente já é suficiente. Porque, às vezes, é justamente quando não nos resta nada para segurar que encontramos o que há de mais precioso: liberdade na alma, clareza na mente e firmeza em cada passo.